E o Flamengo se livrou de fazer um dos piores negócios de sua história recente. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre o Palmeiras, que está decidido a não liberar o Everton para a disputa das Olimpíadas. Situação parecida do PSG em relação a Neymar e Marquinhos. Isso só coloca pressão nos dirigentes do Flamengo em relação a Pedro. Quero te contar também sobre Lisca doido, que pediu nesta segunda-feira demissão no América. Será que ele vai para o Internacional? Quais são os técnicos mais longevos em atividade na primeira divisão? Bora completar o vídeo falando sobre o que há de verdade em Hernanes. Jogando no Bahia, vou falar ainda sobre uma visita bem legal de dirigentes e jogadores do Galo, Atlético muito preocupado com o torcedor. E por último, quais são os jogadores brasileiros que estão disputando a Euro? Tudo isso a partir de agora, não sei antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 8 horas da noite com muita interatividade. Vocês mandam perguntas, eu respondo. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre os jogadores nascidos no Brasil e que participam da Euro. São no total 7 jogadores, 7 atletas, por 5 seleções diferentes. A Itália, por exemplo, conta com 3 brasileiros. Lateral esquerdo Emerson Palmieri, o zagueiro Rafael Toloi e o volante Jorginho. A Itália é quem mais tem brasileiros. Tem um brasileiro na seleção russa, o Mário Fernandes, outro na seleção espanhola, o Thiago Alcântara, tem mais um em Portugal, o Pepe, além de outro na Ucrânia, o Marlos, ex-jogador do São Paulo. Desses todos, titular absoluto mesmo é o Mário Fernandes na Rússia e o Jorginho na seleção italiana. Todos os demais... e o Pepe titular absoluto na seleção portuguesa. Todos os outros são opções no banco de reservas. O próprio Thiago Alcântara, na seleção espanhola, entrou na estreia da seleção no decorrer da partida no confronto contra a Suécia. Mais alguns atrativos para aqueles que gostam de acompanhar jogos com atletas brasileiros em campo. Euro que começou na última sexta-feira e a gente vai contando conforme forem surgindo novidades. Combinado? Bora falar agora a respeito do Atlético Mineiro, que tem se mobilizado de uma maneira muito bacana por conta de um torcedor. Felipe Silveira declarou recentemente, ele é um torcedor comum do Atlético, e declarou recentemente lá no Twitter que combate um câncer desde 2018. E as últimas notícias do corpo médico não foram muito boas. A situação parece bem complicada. E o Atlético tem feito desde então uma série de notícias, mais do que notícias, uma série de ações para tentar dar um pouco de carinho a esse torcedor. Por exemplo, assim que ele noticiou na semana passada que vinha enfrentando esses problemas, o torcedor do Atlético o colocou nos Trending Topics e foram várias mensagens de apoio, de muita gente rezando, torcendo para que ele se recupere. Logo na sequência, o Cuca, o técnico do Atlético, e o Sérgio Coelho, o presidente do Galo, foram visitá-lo. Houve também um mosaico nas cadeiras do Mineirão em homenagem ao torcedor. Houve também uma faixa desejando força, e até o letreiro do ônibus que levou o Atlético para a partida contra o São Paulo tinha uma mensagem dedicada a ele. Nessa segunda-feira, Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Atlético, e também o Hever, zagueiro e capitão do Galo, foram até a casa do torcedor. Ele teve durante muito tempo hospitalizado, recentemente recebeu alta para ficar em casa na companhia dos familiares, e o executivo e o capitão do time foram lá, entregaram uma camisa, bateram foto com ele, levaram uma faixa, enfim. É o Atlético se mobilizando junto dos seus torcedores para tentar dar um pouquinho de conforto. E eu daqui, do meu cantinho, também desejo uma recuperação a melhor possível para o Felipe, que ele consiga, na base da superação e da fé, superar esse problemaço que é o câncer. Tamo na torcida, tá, Felipe? Abraço para você, cara. Bom, bora falar agora a respeito de Hernanes. O site Mercado da Bola trouxe a informação de que o Hernanes interessa a Santos e Bahia. O Hernanes, que eu contei para vocês na semana passada, completamente fora dos planos do São Paulo, salário superior a R$1 milhão por mês, e ele não consegue engrenar. O grande problema é que tem contrato até dezembro e todas as opções já buscadas por outros clubes acabaram não indo adiante. Por exemplo, o Sport. O Sport chegou a consultar, mas não tem a menor condição de pagar próximo desse 1 milhão. São Paulo também não topa pagar a maior parte dos salários. Fui checar essa história do Santos e do Bahia. Sobre o Santos, é bom que se diga que enquanto o Fernando Diniz foi técnico do São Paulo, o Hernanes nunca teve papel de protagonista. E esse salário de um pouco mais de R$1 milhão por mês, está completamente fora da realidade do Santos hoje. O novo teto estabelecido no Peixe é de R$200 mil por mês. O Hernanes ganha mais de 5 vezes isso. Então,
Hernanes no Santos é uma carta fora do baralho, dá para descartar. Fui também checar a possibilidade de o Hernanes jogar no Bahia, como especulado. Conversei com o Lucas Drubski, que é o diretor executivo de futebol do Bahia, e ele escreveu o seguinte, abre aspas, é um grande jogador, mas não buscamos no momento atletas para essa posição. Estamos bem servidos, fecha aspas. Então o cara foi taxativo. Trata-se de um cara muito bom, de enorme currículo, mas o Bahia hoje não procura jogadores pro meio campo. Para essa função do Hernanes, o Bahia também não tem a capacidade financeira de fazer um investimento tão grande. O Hernanes, com toda a história linda que tem dentro do São Paulo, vários ótimos exemplos, foi fundamental para que o São Paulo, por exemplo, alguns anos atrás evitasse o rebaixamento. Hoje acabou se tornando um péssimo custo-benefício, talvez o pior custo-benefício do atual elenco do Tricolor, e ao contrário do ano passado, não pense em ir embora. No ano passado ele sugeriu que fosse embora, o Raí e o Pássaro o convenceram a ficar. Bom, quero falar agora sobre Lisca doido, que pediu nessa segunda-feira a demissão. Ele estava no América desde janeiro do ano passado e era o técnico há mais tempo à frente de um time de primeira divisão. Esse status pertencia ao Renato Gaúcho, que foi demitido recentemente. Renato ficou 4 anos e meio. O Lisca, a partir do momento em que o Renato foi demitido, passou a ser o técnico de Série A há mais tempo no mesmo clube, mas o Lisca, depois de uma sequência de 7 jogos sem vitória, com direito até a eliminação na Copa do Brasil por Criciúma, entendeu que era melhor pedir demissão e houve uma entrevista coletiva nessa segunda-feira do próprio Lisca e do Marco Salum para fazer esse comunicado. Muita gente especulando que o Lisca vai ser o técnico do Internacional, até acho que esse é um caminho. O primeiro nome pensado no Colorado foi o do Diego Aguirre, embora sem muita convicção. O nome do Lisca também tem alguns aliados, alguns defensores, mas tem gente que não gosta. Agora, diante da possibilidade de o Lisca desempregado, isso deve facilitar qualquer tipo de negociação. Eu diria que o Lisca passa a ser uma possibilidade um pouco mais real. Só para lembrar que o Paulo Brax, que trabalhou com sucesso com o Lisca no América, hoje é o diretor executivo de futebol do Inter. Mas é provável que o Paulo Brax e que o pessoal do Inter não tente alimentar essa história, essa especulação sobre o Lisca, até para não parecer que o Lisca foi embora para treinar o Inter. Então é possível que daqui 1, 2 dias essa possibilidade de o Lisca assumir o Internacional ganhe um pouquinho mais de força. Só para arrematar sobre os técnicos mais longevos, depois do Renato Gaúcho demitido, depois do Lisca que pediu demissão, o técnico há mais tempo à frente no mesmo clube na Série A é Guto Ferreira, que comanda o Ceará desde 18 de março de 2020, ou seja, com 1 ano e 3 meses, é o técnico há mais tempo à frente de um mesmo clube. Na segunda colocação, Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, desde 4 de setembro de 2020. E o terceiro lugar é do Abel Ferreira, que foi contratado pelo Palmeiras em 30 de outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele ainda não completou 8 meses, o técnico português do Palmeiras, e já é o terceiro há mais tempo à frente de um clube da Série A. Só para vocês entenderem como a dança das cadeiras no futebol brasileiro segue a todo vapor. Bom, falei um pouquinho sobre o Palmeiras, quero contar para vocês a respeito de uma decisão prévia que o Palmeiras tomou de não liberar o Everton para a disputa das Olimpíadas. O Everton, que já havia sido goleiro da seleção brasileira na última Olimpíada, na conquista da medalha de ouro, e estava nos planos do André Jardine. O Jardine queria convocar o Everton para o gol, o Marquinhos para a zaga e o Neymar para o ataque. O problema é que o PSG, que detém os direitos econômicos do Neymar e do Marquinhos, não está propenso a liberar os atletas, assim como o Palmeiras. E não é uma data FIFA, ou seja, não há obrigatoriedade em relação a essa liberação. E o não do Palmeiras ao Everton pode gerar até pressão em cima do Flamengo pelo Pedro, que tem idade olímpica, e os torcedores do Flamengo, como é que o Palmeiras não vai liberar o goleiro e o Flamengo vai acabar liberando o atacante? São até casos distintos, né? O Everton é um goleiro acima dos 23 anos de idade. Por exemplo, o Gabriel Menino é outro atleta com menos de 23 que deve figurar na lista da seleção olímpica e que deve ser liberado pelo Palmeiras. Só para arrematar sobre o Everton, que já foi convocado para a seleção brasileira que disputa a Copa América, e até por isso vai perder até 9 jogos caso a seleção brasileira vá adiante na Copa América. Chegue, por exemplo, à grande decisão. 9 partidas de ausência. E ele voltaria e logo na sequência já seria convocado para a disputa das Olimpíadas. Ficaria de fora, por exemplo, da partida de volta das oitavas de final da Libertadores da América, partida contra a Universidade Católica no Allianz Parque. Esse também foi um dos motivos que pesaram para essa decisão precoce, não, para essa decisão
primária do Palmeiras. O Palmeiras ainda não bateu o martelo, mas já comunicou à CBF que não tem a intenção de liberar o Everton, pelo menos por agora. O que você pensa sobre esse assunto? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, bora arrematar o vídeo para falar a respeito de um péssimo negócio que o Flamengo faria e só não o fez porque o jogador não quis deixar o clube. Tô falando do negócio do Rodrigo Muniz com o Genk da Bélgica. Rodrigo é muito bom jogador, é centroavante, é a terceira opção no Flamengo pro ataque. Ele só é a terceira opção porque as duas primeiras opções são excelentes, de Gabigol e Pedro. Mesmo sendo a terceira opção para centroavância do Flamengo, o Muniz já tem 7 gols na temporada. Isso em apenas 17 partidas, sendo 5 gols no Carioca, 1 no Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Os 2 últimos gols dele foram marcados justamente nos 2 últimos jogos, na vitória por 1-0 contra o Curitiba no meio da semana e na vitória por 2-0 contra o América nesse final de semana. O Rodrigo Muniz tem precisado de 98 minutos para fazer cada um dos seus gols. Repito, só 20 anos de idade. Isso conta demais no valor de uma negociação com clubes do exterior. O Muniz não vai mais para o Genk, o negócio está descartado. Tudo porque o time belga havia se acertado com o Flamengo, mas não chegou a um acordo com o atacante. E a proposta do time belga, na minha avaliação, era bem ruim. 2,5 milhões de euros de pagamento à vista, mais 1,5 milhão de euros de pagamento em novembro. Ou seja, o Flamengo tinha garantidos apenas 4 milhões de euros. O negócio poderia chegar a 5 milhões de euros, ou seja, teria mais 1 milhão em metas, em bônus, que estavam atrelados à participação do jogador em 20 partidas nas 2 primeiras temporadas com a camisa do seu novo clube. 4 milhões de euros com o euro a pouco mais de 6 milhões de reais, a gente está falando de algo na casa de 25 milhões de reais. Por um centroavante, fazedor de gols de sua 20 anos de idade, é uma das posições mais carentes do futebol nacional. E eu acho que o Flamengo teria feito um péssimo negócio. Repito, o negócio só não aconteceu porque o Genk ofereceu algo na casa de 60 mil reais por mês para o Rodrigo Muniz. É salário de jogador pequeno em time grande. É salário de jogador normal em time pequeno do futebol brasileiro. 60 mil reais no futebol europeu é muito pouco. E por conta disso o Rodrigo Muniz recusou a proposta. Agora cabe ao Flamengo valorizar o Rodrigo Muniz, que segue recebendo salário de categoria de base. O mesmo salário que ele tinha nos tempos de sub-20, ele segue ganhando no time principal. O Flamengo, que é dono de 50% dos direitos econômicos, os outros 50% pertencem ao Desportivo Brasil, clube que o revelou. O que você acha a respeito de 4 milhões de euros? Se eu sou dirigente de um outro clube rival, até faria uma proposta parecida. Se o Flamengo topasse, acho que esse clube rival estaria fazendo um grande negócio ao contratar o menino, que é super promissor por uma posição que é extremamente carente no futebol nacional. Bom, eram todas essas as informações que eu queria passar para vocês. Programa do Nicola a partir das 8 horas da noite, repercutindo as últimas do dia, tudo que você quiser saber sobre o mercado. E a gente se vê, tá bom? Não se esqueça só de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê daqui a pouquinho. Um abraço, tchau, tchau.